Ituano vence e complica a situação do Vasco. A gente vai trazer aqui para vocês. Vamos falar também sobre dois jogadores que não jogam mais pelo Vasco esse ano. E também o julgamento do Ceará. Foi citado o Vasco Sport e a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer aqui o relator falando para vocês. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Olha, ficou a definição para o jogo contra a equipe do Ituano, hein? Ituano venceu 2-0, o Sport deu 5-1. E o Bahia empatou, né? O Bahia estava classificando aí, empatou também, vai para definição no último minuto, né? Vamos dizer assim, na última jogada, na última rodada. Mas o que é que precisa acontecer? Tá passando aí na sua tela. E agora o Vasco precisa de um empate. Um empate leva o Vasco à Série A. Uma derrota, tchau. Uma vitória do Vasco praticamente coloca o Vasco na Série A. É isso que o Vasco precisa fazer lá em Itu. Algumas pessoas vão perguntar sobre o Vinícius. Vinícius não deve jogar, né? Só se o Ituano pagar ao Vasco. E essa deve ser mais ou menos a tônica, né? Vamos para Ituano aí tentar buscar uma vitória ou um empate. Com esse time que a gente tem, a gente vai ter que entregar a Deus, né? Ou então esperar o resultado aí do julgamento do STJD, que é contra a equipe do Sport. E hoje teve um julgamento do Ceará, e inclusive foi citado o julgamento do Sport Vasco, e a gente vai trazer aqui para você ver o que falou aí o relator sobre a situação envolvendo o Sport Vasco, quando ele foi dar o seu voto sobre o artigo 205, o artigo de perda de pontos para o Ceará. Veja aí. Nesse caso concreto, sabendo, a meu juízo, sem querer comentar outro caso lá, mas também firme aqui na posição do Dr. Davi Noronha, me parece que esse caso foi menos grave até do que aconteceu, um pouco menos grave do que aconteceu lá na Ilha do Retiro. Então, nesse caso concreto, senhor presidente, eu vou absolver o Ceará. Vocês viram, o relator considera o jogo Sport aí com um caso um pouco mais grave. A gente vai ver o que é que vai acontecer. Eu vi hoje, assisti todo o julgamento, achei o colegiado muito, bambeou muito nessa votação. O próprio relator deu uma votação aí sem dizer que estava convicto. Enfim, vamos ver o que é que vai se resolver. Por diversas vezes eles falaram aí que não querem resolver fora de campo, mas deixaram claro que se não tivesse uma grande punição, isso poderia acontecer outras vezes. Mas o Vasco precisa. Se o Vasco ganhar essa pontuação, o Vasco acaba indo para a Série A sem precisar contar do jogo contra a equipe do Ituano. Isso acontece na próxima quinta-feira, no próximo dia 3, e o Vasco vai ter essa definição aí. Olha, vamos falar de Marcos Dias, porque a informação do GE hoje é o seguinte: Marcos Dias foi vendido ao New England, como a gente já tinha falado, né, o New Revolution England, mas o que é que acontece? O Vasco permanecerá com 50% do jogador. O New England comprou 40% de Marcos Dias, mas não foi divulgado o valor, como a gente já tinha dito aqui durante a semana. A gente não sabe qual foi o valor, o Vasco não divulgou, o New England também não divulgou, e essa é a situação aí envolvendo o Marcos Dias, que saiu do Vasco. Esperava-se que ele fosse um grande jogador aqui no Vasco, não teve espaço e agora foi para a MLS, o Vasco vende 40% do seu passe. Falando sobre Vasco, o Vasco sabe que 2 jogadores não estarão no último jogo, não jogam mais pelo Vasco no ano de 2022. Esses 2 jogadores são o seguinte: o Quinteiro tomou um cartão no banco de reservas, com isso ele está fora, não joga mais pelo Vasco em 2022, provavelmente não deve jogar mais pelo Vasco. A gente acha aí que provavelmente a gente deve ter uma grande revolução dentro do elenco do Vasco. Quinteiro, que pertence ao Fortaleza, tem contrato até dezembro, não deve ficar no Vasco para o ano que vem, não vai para Itu. O outro jogador que também não joga mais pelo Vasco em 2022 é o jogador Edmar. Edmar, que foi muito criticado pelo segundo gol que o Vasco tomou, mas ele não deve jogar mais pelo Vasco nesse ano e provavelmente não deve ter seu contrato renovado, apesar de ter uma cláusula de renovação automática com um acesso. Então, Edmar é mais um aí que não deve jogar pelo Vasco.
O Vasco volta a treinar, né? Não teve nada, ninguém se manifestou, o Jorginho nem nada, o Vasco não divulgou nada nas suas redes sociais. A gente não sabe se o Vasco treinou hoje, eu não tenho essa informação para vocês. Todo mundo muito calado, todo mundo também acompanhando essa situação, mas o Vasco vai ter uma semana aí, mais de uma semana para treinar no jogo contra a equipe do Ituano. Lembrando que Andrei teve um problema no tornozelo, deve se tratar aí durante a semana. Léo Matos também sentiu cansaço muscular e outros jogadores aí como Yuri também devem ter um tratamento melhor para ver se eles vão conseguir jogar no jogo de Ituano. E o Vasco agora vai precisar dessa vitória para enfrentar a equipe do Ituano. Meus amigos, haja coração, vai ser na última rodada que o bicho vai pegar. Então é isso, agradeço a você, uma versão mais curtinha aqui, a gente trouxe todas as informações, agradecer a quem deixa o nosso like, quem deixa o seu comentário, muito obrigado, até a próxima, saudações vascaínas e valeu!